Quando os irmãos Maio me disseram que só me restava alguns dias de vida em meu corpo, que ainda viveria, eu acreditei neles. Eu disse: bem, parece que vou morrer. Então o Espírito Santo me revelou: seu ministério está só começando. Aleluia! Não importava o que os irmãos Maio dissessem, eu não pensei no que eles disseram, eu pensei no que Deus disse. Aqui, não muito tempo atrás, em um hospital, eu estava com um jovem há cerca de 6, 7 anos, talvez um pouco mais, um jovem morrendo com difteria negra. O velho pai me chamou para ir orar pelo garotinho, ou melhor, pelo rapaz. Ele tinha cerca de 15 anos e o moço estava morrendo. E o médico não me deixava entrar. Ele disse: você não pode entrar, você tem filhos. Eu pontuei: mas eu vou correr o risco. Ele afirmou: mas você vai levar difteria para seus filhos. Refutei: se eu tenho fé suficiente para entrar onde há difteria, eu tenho fé suficiente que Deus não deixará meus filhos contraí-la. Ele frisou: você não pode fazer isso. O homem era de fé católica. Eu disse: agora, se eu fosse um padre aqui e fosse ministrar a extrema unção a esse garoto, você permitiria? Oh, respondeu ele, isso é diferente. Eu declarei: não, não é. Isso é tão sagrado para nós quanto a extrema unção seria para você. Bem, eu consegui convencê-lo. Então ele foi lá e me vestiu todo de branco e colocou uma coisa grande no rosto, e eu mal conseguia ver para onde estava indo. Ali ia eu com um vestido arrastando atrás de mim. Vocês nunca me reconheceriam então. Andei por ali e estava tudo certo. Só há uma maneira de chegar ali, é seguindo as regras. Jogue sempre limpo e você vencerá. Então, fui até lá e a mãe e o pai iam juntos. Lá estava o garoto morrendo, inconsciente há 2 dias. Dei a volta e tentei falar com ele. Ele não falava. Então, eu me ajoelhei, olhei para o pai e ele olhou para mim. Havia lágrimas em seus olhos. Coloquei minhas mãos sobre o menino e clamei: querido Pai Celestial, tu disseste: eu sou a ressurreição e a vida. Tu foste aquele que nos prometeu essas coisas. E o pai desse garoto me chamou aqui para orar, crendo que tu me enviaste para orar pelos enfermos. Pai, com todo o meu coração eu faço a oração da fé, que tocaria tuas vestes. E com fé inabalável, até onde sei em meu coração, creio que este jovem se recuperará. Eu disse: peço isso em nome de Jesus. Amém. E me levantei. O velho pai olhou para a mãe e disse: oh, mãe, não é maravilhoso? O garoto estava tão mal como sempre esteve, mas ele dizia: oh, estou tão feliz. E a pequena enfermeira que estava ali chorando virou-se e disse: Senhor, não entendo. E continuou: você sabe que seu filho está morrendo? Ele respondeu: não, senhora, não sei. Ela disse: bem, agora você vê. Ele disse: meu filho não está morrendo, meu filho vai viver. E prosseguiu: Deus prometeu. E ela disse: ora, veja, é bom ter fé, Senhor. E continuou: eu lhe digo, algum tipo de cardiograma ou o que quer que estivessem fazendo, algum tipo de máquina que conectaram em seu coração, e disse: quando se chega a um traçado tão baixo, nunca se soube em toda a história da medicina que haja um caso de recuperação. Disse: o garoto não pode viver mais do que 3 ou 4 horas. E nunca me esquecerei daquele homem. Ele colocou a mão no ombro daquela jovem, provavelmente no final da adolescência, e lhe disse: irmã, querida, continuou, você está olhando para aquela máquina. É tudo o que você tem para olhar, mas eu estou olhando para uma promessa divina. Amém. Na manhã seguinte, o rapaz tomou seu café da manhã e hoje ele está casado e tem um filho. Veem? A mulher
tudo o que ela sabia era fazer exatamente o que aquela máquina dizia. Mas esse homem olhou e a fé foi além daquilo, e ele viu o Deus que era capaz de fazer muito mais abundantemente, o Deus que havia prometido nunca falhar conosco ou nos deixar ou nos abandonar. Depende do que você está olhando. O cristão olha para as coisas que não vê, porque anda por fé. É isso certo? Nós cremos porque a Bíblia assim o diz. Eles creem nisso. É assim que cremos, porque Deus disse: a fé é testada, provada e é confirmada em 100%. Deus tem a obrigação de responder a essa fé. Vejam o que fez aquela mãe lá quando colocou seu bebê na mesma morte em que todos os outros bebês haviam sido colocados. E um cestinho mais ou menos deste tamanho, com o bebê deitado ali dentro, provavelmente com cerca de 3 meses de idade, deitado em um cestinho mais ou menos assim. Não passava de um monte de juncos, como salgueiros entrelaçados com um pouco de betume e barro misturado ali, e o empurrou em direção aos juncos, onde estavam os crocodilos e tudo mais. Bem, isso poderia significar a morte. Sim, claro, estava no mesmo rio da morte. Mas pela fé, uma expiação foi feita para isso, pela fé, não por um ato de leis naturais, mas pela fé. As leis naturais teriam provado que o jacaré farejou o bebê e pronto, veio? Ou lá a primeira ondinha teria virado a sexta, e isso seria o fim. Mas a fé enxergou além disso. Ela sabia que a mão de Deus estava sobre aquele bebê. Portanto, ela não teve medo do que o rei disse. E veja o que a fé fez. A fé o tirou do rio da morte em ressurreição, levou-o ao palácio de Faraó, o criou e o educou bem no palácio do instrumento do diabo. Se essa não foi uma vez em que Deus enganou Satanás, Faraó era um instrumento do diabo que estava matando as crianças, e a própria criança que ele ia matar, Deus a enviou como seu instrumento e o fez criá-la. Aleluia! Não tente enganar a Deus. Deus opera de maneira misteriosa para realizar suas maravilhas. Faraó, o homem de coração duro e possuído por demônios, estava matando todos os bebês judeus porque o diabo o havia ungido. E trouxe o rei deles, e o criou, educou e alimentou, e, além disso, buscou sua mãe para ser sua ama. Amém. É isso que a fé fará. A mãe viu isso. Pela fé, ela viu isso. Essa é a razão pela qual ela foi até lá e ficou esperando que sua filha viesse, chamando-a para ser a ama. Veja, ela já tinha isso em mente, porque Deus lhe havia revelado. Amém. Se Deus revelar a você hoje à noite que a sua doença foi removida por meio da expiação, assim como revelou àquela mãe, está consumado. Amém. O poder da fé. Ela colocou seu bebê bem nas garras da morte com o poder da fé, por saber que ele se levantaria novamente. Amém. Colocou-o bem nas garras da morte. Às vezes, as provações nos sobrevêm. As pessoas dizem: "Oh, eu gostaria de não ter Deus. Se eu sou um cristão, por que isso aconteceu, irmão Brana? Deus permitiu que isso viesse sobre você para que Ele pudesse mostrar seu amor por você, para que Ele pudesse prová-lo. Eu sou a ressurreição e a vida." A morte diz: "Eu tenho o direito." O mandado do rei era afogar todos os garotinhos, colocá-los no rio. Ela disse: "Estou colocando-o no oceano, ou melhor, nas águas embaixo, por revelação. Eu preparei uma maneira de escapar." Amém. E ela o colocou na morte, e a fé o resgatou e fez dele o filho da filha de Faraó, e fez dela a ama. Está vendo como Deus agiu? Deus estava trabalhando plenamente para a sua própria glória, colocando-o bem debaixo do nariz de Satanás e dizendo: "Eu só quero lhe mostrar como você é cego, Satanás.
Colocou o garotinho justamente diante de seus olhos e fez com que Satanás o alimentasse, cuidasse dele e o nutrisse, pois esse mesmo homem iria destruir toda a nação e levar o povo à vitória. Aleluia! Oh, nosso Deus é maravilhoso! Tenham fé. Mais forte do que a morte? Certamente a fé é mais forte do que a morte. Portanto, aqui vai o poder da fé movendo-se.